Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre o setting na arte terapia, tá? Mas a gente também precisa entender que setting, né, é um termo da psicologia muito utilizado na arte terapia, mas também em outras abordagens, como TCC, enfim, né? Tem muitas abordagens que vão trabalhar com esse tema e esse é um tema fundamental, né? Que não tem como a gente falar de processo terapêutico sem falar de setting. Então, na arte terapia, em específico, o termo setting vai ganhar um contorno muito diferente. Por quê? Porque a gente vai incluir um outro elemento, que é a obra de arte. E a obra de arte, para a gente na arte terapia, ou qualquer clínica que se baseie no fazer criativo, o psicodrama tem muito disso, né? Também, a gente vai considerar a manifestação criativa e artística como um pilar do processo terapêutico, tá? Então, é um pilar fundamental que compõe o setting, tá? Então, não é assim, a gente vai pegar a arte, um exercício criativo, vai fazer um desenho, uma pintura e vai incluir no nosso trabalho. Não, na arte terapia ela é um pilar. Sem ela não tem arte terapia, né? Sem ela não tem como a gente fundamentar o nosso trabalho. E eu vou explicar mais à frente o que que compõe, né, todo esse setting, onde que vai entrar a arte nesse lugar aí. E a gente tem também várias condições, né, para que esse setting aconteça em qualquer abordagem, né? Que tem, por exemplo, o marco temporal, a relação terapêutica, né, o tempo, como eu já falei, o marco temporal, mas assim, o tempo do relógio, o tempo kairos, que é um outro tempo, né, o tempo simbólico, o espaço físico, tá? Mas na arte terapia a gente também tem os materiais e o espaço que é um espaço potencial para criatividade, tá bom? Então, é um pouco parecido com o que talvez vocês já tenham ouvido falar, né? Quem é arte terapeuta já sabe, mas quem não é, talvez não tenha ouvido falar. Mas, ao mesmo tempo, tem essa especificidade que é a obra como elemento fundamental, sem ela não existe o nosso trabalho. Então, algumas funções do setting é garantir essa continência psíquica, né, esse contorno. O Jung vai falar muito sobre isso, que é esse vaso alquímico, né? Um local onde a gente pode dar contorno mesmo para esses processos que acontecem, esses processos psíquicos. Vai oferecer estabilidade, previsibilidade, vai criar um espaço de confiança, né, de sigilo, né? O Winnicott ele vai falar isso também, que é um espaço seguro, né, em que o paciente ele pode regredir, e aí a gente pode também ajudar o paciente, ver onde repete, onde tem a repetição, onde tem as falhas naquele desenvolvimento, a gente pode reparar, né? Então eu trago vários autores e autoras, porque na arte terapia a gente vai beber de muitos autores e autoras. Tá? A gente não arte terapeuta é junguiano, arte terapeuta é winnicottiano, é isso, é aquilo. Não, hoje a gente já sabe que a arte terapia é uma abordagem consolidada. Claro que você pode aprofundar mais à frente, né? Enfim, autores, autoras, fazeres que sejam mais do seu agrado, mas a gente sabe que a gente tem a nossa teoria bem consolidada, né? E que a gente vai beber sim já de muitos autores e autoras, e tá tudo bem, tá bom? Então eu trouxe um geralzão agora. Mas, como, né, eu amo o Winnicott, não tem jeito, trouxe aqui uma citação em que ele fala tudo, que é ótimo. Ele fala assim: o setting é a parte do manejo que o terapeuta oferece ao paciente, tá? Ela é uma parte do manejo. Então, nós vamos estar manejando esse enquadro, esse setting, esse locus, né, da nossa, do nosso processo com o outro. E ele é análogo ao cuidado materno, que fornece. Peraí, desculpa. Deixa eu fechar aqui vocês, senão eu não consigo ler. E ele é análogo ao cuidado materno que fornece ao bebê a experiência de continuidade de ser. Então, o nosso setting, tá? Ele vai garantir que haja no sujeito uma sensação de continuidade de ser, de que as experiências que ele vai viver ali, né, naquele lugar, ele pode dar continuidade, não vai ser interrompido, ele não vai se quebrar, né? Então,
tem uma continuidade, pode ser semanal, pode ser 2 vezes na semana, enfim, cada pessoa vai trabalhar de um jeito, né, ou mais vezes na semana, enfim, mas tem aquela estabilidade e regularidade, previsibilidade, que são necessárias para que o nosso paciente possa confiar. E o Winnicott usa esse termo da regressão, né? Para que o paciente possa regredir e assim retomar o seu processo de amadurecimento. Mas agora eu quero que a gente pense junto aqui. O que que precisa existir e se sustentar no espaço-tempo para que ocorra o processo terapêutico? Por isso que eu deixei tudo assim no escuro, né? O que que precisa existir para sustentar, né, esse processo? Como que ele vai acontecer? E principalmente com a arte, o que que precisa ter ali de materialidade ou de subjetividade para que o processo ocorra realmente? Algo tem que existir, né? Algo precisa se sustentar no tempo, no espaço, né? Ter uma continuidade ali para que o processo aconteça. Então, na arte terapia, a gente vai ter um espaço físico, tá? Claro, sempre haverá o espaço físico. Mesmo que seja uma sessão online, temos um espaço físico, a fisicalidade, né? Que eu represento com esse quadrado. E, para além do espaço físico, né? Alguns elementos são o pagamento, o sigilo, o tempo, a regularidade dos encontros, né? E aqui dentro a gente tem a triangulação terapêutica, que é fundamental na arte terapia e qualquer pessoa que vá trabalhar com arte é importante aprender a triangulação, tá? No curso Descomplicando a gente vai aprofundar mais na triangulação, mas eu já passo aqui porque é fundamental para entender os fundamentos do sete na arte terapia. Então eu coloquei essa luz aqui, porque é aqui onde a magia acontece, né? É aqui onde tudo vai acontecer, né? Onde a relação vai se dar, onde o processo de autoconhecimento, né, acontece de integração desse sujeito, né? Do porquê que ele buscou esse processo, por que que ele está ali, né? Tem algo que ele está buscando, né? Então, a gente pode dizer que é o self, o verdadeiro dele. Cada abordagem vai trazer um termo, né? O processo de individuação, que nem o Jung fala, mas tem algo ali que acontece, né? Esse processo alquímico, né, que dá lugar para tantas transformações, né, essas transformações na nossa psique. Então, na arte terapia é diferente. É diferente. Não é igual uma análise que a gente vai falar, nós, arteterapeutas, né, uma análise tradicional, uma análise clássica. A gente vai ter o paciente, né, o sujeito ali, com seu funcionamento. A gente vai ter o terapeuta, o arteterapeuta, no caso, enfim. E a gente vai ter a obra. E a obra, ela não é só uma obra final, ela pode ser um processo. Eu vou explicar isso um pouco mais à frente, tá? Então, a gente tem o espaço físico, que pode ser, por exemplo, um setting modificado, que a gente fala. Na arte terapia, pode ser um ateliê de artes, né? Você vai lá trabalhar no ateliê, mas você é arte terapeuta e você tem que manter o enquadre, você tem que manejar esse setting. Senão, não é terapia, né? Pode ser uma aula de artes, pode ser, enfim, criativo, mas talvez não aprofunde tanto, tá? E pode ser, por exemplo, um hospital, né? Lá na Espanha tem muita gente que trabalha com arte terapia em espaços hospitalares e educacionais. E essa era uma discussão que a gente tinha muito na formação. Muito, tá? Então, se eu for para um hospital, por arte terapeuta no hospital, tem gente entrando, tem gente saindo, né? Como é que eu vou manejar isso? Eu vou deixar de trabalhar nesse lugar? Muitas vezes os espaços não estão preparados para receber um arte-terapeuta ou alguém que trabalhe de uma forma criativa. Tantos colegas, né, trabalham em penitenciária e tem que se virar para poder manter esse enquadre, né? Tem que manejar ali. Nossa, interromperam, como é que vocês se sentiram? Como é que você se sentiu com isso? Ou então é um local onde tem muito fluxo de pessoas, né? Uma instituição, tem muito fluxo de pessoas. As pessoas passam ali muito rápido.
Não é por conta disso que você não vai manter esse enquadro, que você não vai cuidar do setting, né? Desse jardim maravilhoso que é o setting terapêutico, tá? Então, isso para mim é tão fundamental porque me permite trabalhar em diversos contextos. Quem trabalha na casa de alguém? Tem vários terapeutas, arteterapeutas, terapeutas ocupacionais, que vão na casa das pessoas, idosos, por exemplo. Essas pessoas vão deixar de se beneficiar porque elas não conseguem ir num consultório ou numa instituição? Não. A gente vai manter da melhor forma possível esse esquema aqui, tá? Esse, esse setting, a gente vai tentar manejar da melhor forma possível, tá bom? Sempre tentando manter a questão do sigilo, do tempo, né, da regularidade, dos materiais que eu vou mostrar mais à frente, tá bom? Então, o manejo é o cuidado que a gente tem. Eu trouxe essa imagem, linda essa imagem, né? Dessa senhora, dessa mulher regando as flores. Então, o manejo é quando a gente entende os fundamentos mesmo do setting, a gente cria essa consciência de que esses elementos, todos esses elementos aqui, precisam de cuidado. Tudo isso a gente precisa estar atento, sempre, né? Sempre, o pagamento, sigilo, o tempo, a regularidade, o paciente, a obra, o terapeuta. A cada sessão, paciente, obra, terapeuta, paciente, obra, terapeuta, tá? Tem até um esquema que eu passo no curso que é em PDF para vocês anotarem. No começo é muito importante. E aí nós temos os três grandes pilares, que é o enquadre, que eu trouxe para vocês, a relação triangular, e esses processos alquímicos, criativos, né, que vão acontecer no nosso setting, tá? E esse é o grande ouro mesmo, e a partir disso a gente pode expandir, criar, sem medo de ser feliz, né? Sem medo do caos criativo, sem medo, de ter que saber uma atividade X ou Y, decorar, né? Não precisa disso, tá? Porque o mais importante está aqui. Esse é o fundamental, né? O resto a gente vai aprendendo, vai aprendendo mesmo e tendo prática com os materiais e vai ficando mais fácil. Então, eu trouxe aqui duas fotos, né? Uma foto que eu peguei na internet mesmo, de um ateliê de arte terapia, o outro é o meu. O meu, bem no início, bem no começo, para vocês verem, era simples, tá? Não tinha nem tapete nessa época, mudou muito agora. Mas eu trouxe para vocês verem como pode ser simples, tá? Esse aqui já está mais elaborado, né? Eu trouxe os recursos expressivos organizados. Então, a gente tem que ter no espaço físico, seja ele qual for, os nossos materiais, né? Então, temos ali os recursos. Esse é um lugar próprio, né? Pelo que a gente pode ver. É realmente de arte terapia, tá? Porque dá para ver que os materiais estão organizados, tem a mesa, tem um espaço para cada pessoa ali, tem cadeira. Agora, alguns espaços também vão ter poltronas, como o meu. Hoje ele tem um sofá. Mas aqui eu tinha duas poltroninhas no começo, aguinha, café, uma mesa, né? Sempre uma mesa. E os meus materiais estão guardados ali num armário que não aparece aqui, mas é bem parecido com o do primeiro espaço. Então, o espaço físico, ele precisa ser acolhedor, tá? Se for um espaço modificado, tudo bem, mas vamos tentar deixar ele o mais acolhedor possível, né? Com mais sigilo possível. Mas o que que eu recomendo para quem já quer começar a ter os recursos expressivos no consultório, por exemplo, tá? Caixas organizadoras. Não separem só por categorias, assim, lápis, tecidos. Separem também, às vezes pode ser por idade. Depende, cada pessoa tem um jeito de se organizar. Pode ser por idade, pode ser, por exemplo, como eu separo, materiais mais fluidos para materiais mais resistentes. Eu gosto muito de separar assim, da fluidez à resistência. Tem gente que não, que gosta de separar por material mesmo. Ah, aqui é só tecido, aqui é só argila, aqui é só lápis, por exemplo. Mas deixem tudo o mais organizado possível e tenham de tudo. Tudo, tudo, tudo que vocês imaginarem, tá?
Ah, Mari, mas não cabe. Onde eu atendo não tem espaço. Não dá. Não tem como. Eu não vou conseguir botar um armário desse tamanho. Eu também já atendi em muitos lugares e eu levava uma mala. Então, às vezes, você pode ter a sua mala. E isso é tão legal, é um elemento surpresa, né? Você pode ter uma mala criativa. Olha que legal. Você coloca lá os seus materiais. Você pode brincar. Vamos abrir a mala hoje? O que que será que tem aí dentro? Né? O que que será que a gente pode trabalhar? Certo? Então, eu tinha uma colega lá na Espanha que ela levava uma mala também para o hospital. E aí a gente vai tentando se adaptar, né, da melhor maneira possível. Mas o ideal é que a gente possa sim ter um espaço, né, seguro, um espaço que a gente ocupe mesmo e que possa organizar os materiais e deixar tudo ali da melhor maneira possível, um espaço com pia, o sonho, né, que a gente tem, um espaço com pia, com tanque, né, que possa sujar. Isso é muito importante, né? Eu já desisti no meu consultório de deixar o tapete limpo. Não tem como, porque tem pintura, tem criança, tem expressividade, né? Então a gente também precisa ter um espaço físico que abarque o caos e depois a gente limpa, né? O paciente limpa com a gente, mas é importante a gente poder ter essa liberdade. Eu já atendi em tantos lugares que eu não tinha essa liberdade e isso travava o processo, porque eu não me sentia livre, eu não me sentia confortável mesmo para sujar, para criar, né? Então isso é muito importante. E nós temos a relação triangular. Essa é uma imagem, eu fiz pelo chat GPT, tá? A mulher tá segurando aqui, o lápis ultrapassou a mão dela. Mas ela fala muito, né, sobre a relação triangular. A gente vai ter o paciente nessa relação e a gente vai sempre precisar observar. E observar, gente, e sentir também, né? Observar, sentir, analisar como é que o paciente cria, se ele quer criar, porque tem gente que não vai querer, né? Vai ter resistência mesmo. O que que ele cria? Quais são os recursos, né? Com quais recursos ele se sente mais confortável? A gente vê isso no contínuo da arte terapia expressiva, que eu trago no curso também. É bem interessante, viu? Estudar isso aqui. Com quais recursos ele se sente mais confortável? Pode ser com materiais mais resistentes, materiais mais fluidos, né? Em qual nível que ele está ali? Será que ele é muito do sinestésico? Ele gosta mais de mover o corpo, né? Às vezes o paciente não vai criar diretamente, mas você vai ver que ele tem um gesto ali, né? Tem gente que é mais expressiva, você, opa, acho que essa pessoa se sente mais confortável aí. E você vai observar onde essa pessoa se sente mais confortável. Sempre vai começar por aí. Você não vai botar ou instigar ou convidar o seu paciente para, por exemplo, trabalhar com teatro, né? Contar uma história se ele não se sente confortável aí, né? A gente começa pelo confortável, depois a gente vai trabalhando, vai integrando, né, essas funções. E a gente vai observar quais são as funções do processamento que está um errinho, não é processo, é processamento criativo que precisa ser explorado, tá? Então, dentro dessas funções, pode ser, por exemplo, o cognitivo, né? Que seria mais o mental, o racional. E, gente, só um minutinho, meu cachorro está latindo. Daqui a pouco ele fala, eu tô em casa. Um minutinho. Pronto, melhorou. E, bom, como eu estava falando, então tem várias funções, né, que a gente precisa estar atento, principalmente nos primeiros atendimentos, para a gente observar e entender mesmo o funcionamento do sujeito. Ah, essa pessoa, ela gosta de escrever. Interessante, vamos escrever então, né? Será que fazer um caderno, né? Construir ali algo na sessão? Vamos vendo, a gente precisa observar e deixar acontecer, né? Tem um paciente meu que ele é, falou que gostava de tocar violão. E aí ele falei, traga o violão na próxima sessão, por que não? Por que não, né? Então a gente quer expandir a criatividade. A gente não pode ter medo de ser ousada e ousado. E falar, traga, traz seu violão, vamos brincar. E aí a pessoa traz o violão e compôs uma música e chorou.
já entrou em contato com os afetos, né? E é uma forma muito linda de simbolizar, né? Simbolizar aquilo que é vivido. Então, em relação ao terapeuta, né? Como é que eu me sinto nessa relação? Em qual posição essa pessoa me coloca, né? O sujeito me coloca. Eu sou uma testemunha do processo criativo? Eu sou grande? Eu sou invisível? Eu sou aquela pessoa que castra, né? Que supostamente estaria castrando a criatividade, a pessoa tem vergonha, né? Daquilo que ele ou ela tá produzindo ali. Isso é muito importante da gente observar. Claro, vai depender da sua abordagem, né? Cada pessoa vai ter ali uma conduta diferente na transferência, na contra-transferência, né? Na relação ali analítica, mas na arte terapia a gente sempre vai observar isso, faz parte da relação triangular. Em relação à obra, a gente vai ter o tipo de imagem. É figurativa? É abstrata? Né? Que imagem é essa? De onde ela vem? A gente precisa estudar a história da arte também. É importante para entender a imagem. Qual é a função? É o bode expiatório? É um talismã? Né? Que eu falo isso muito no curso. Um talismã é uma obra que ela tem uma função de talismã mesmo, né? A pessoa quer levar para casa, ela quer fazer um colar com aquela obra, ela se sente bem com aquela obra, né? Ela transcende ali a imagem. Bode expiatório, a famosa sublimação, né? A pessoa vai, né? Ou a catarse, a pessoa vai colocar ali naquela obra tudo que ela está sentindo. Ou então ela está com raiva do terapeuta, enfim, ela, né, tem a relação ali acontecendo, ela vai e canaliza ali para a obra, e depois aquilo pode ser discutido, né, conversado, trabalhado. Ou então uma função simplesmente sinestésica, né, de exploração dos sentidos, de exploração do corpo, a pessoa ela rasga um papel, ou então a pessoa, né, ela vai e fica mexendo com a argila e sinceramente, não precisa ter uma obra final, né? Não é, aquela obra não vai para o museu, ela não tem que ser bonita. A pessoa às vezes precisava destruir aquilo ali e acabou. Ai, Mari, mas eu vou guardar aquilo? Guarda, né? Se der para guardar, guarda. Se não der também, picotou, é isso. A pessoa não quer guardar, deixa e joga fora. Acontece também, né? Tem momentos que são importantes para a pessoa ali, ela precisa destruir algo, né? Ela pode reconstruir de outras formas também. Então, isso é muito importante. A gente, na hora da análise das obras, a gente só observa, tá? Essa análise é uma análise interna e a gente vai interpretar em poucos momentos. A gente nunca, nunca, nunca vai interferir no processo criativo. A gente não vai fazer nenhum corte abrupto, tá? Isso acaba com o processo criativo. O Winnicott fala muito isso, né? Isso destrói aquela potência criativa, né, do nosso paciente. E aí, claro que a gente vai ter os elementos simbólicos também, né? A gente pode sim trabalhar com análise dos símbolos, ampliar esses símbolos, né? A pessoa fez ali, enfim, trouxe um, um elemento simbólico ali na obra, uma rosa, com outros elementos. Nossa, aquilo chamou a atenção do paciente. Vamos ampliar isso. Quem sabe a gente faz uma escultura na próxima semana, né? Ou você escolhe o que você quer fazer, né? O que que essa rosa te remete, né? Então tem várias formas. É muito rico o trabalho com arte terapia, né? A gente tem muitos caminhos e é muito legal. Mas o importante é a gente sempre ter em mente a relação triangular e o manejo, tá? De tudo isso. São muitos elementos? São muitos elementos, né? Por isso que não é tão simples. Existem aquelas imagens que são puramente encarnadas, que a gente fala. As imagens encarnadas são as imagens que elas são ilustrativas, elas são imagens muro, imagens que terminam ali mesmo, que não permitem que a gente faça uma associação livre, né? Ou uma imagem que a pessoa, você vê que não tem carga afetiva ou não tem um investimento ali naquela obra, né? Aí a gente chama de imagem encarnada, ela não é uma imagem encorpada. E essas imagens vão aparecer,
E elas vão aparecer se a gente ficar fazendo atividade diretiva com os nossos pacientes o tempo todo. Eu sei que eu tenho muita, muita aluna e muita supervisionanda que faz isso, que chega fazendo isso. Eu falo, não precisa. Será que então você tem que decorar 1.000 atividades? Agora você vai ser um livro ambulante de atividade. Aqueles livros, 1.000 atividades de arte terapia, 100 atividades. Não precisa decorar, porque o sujeito vai trazer, a partir da vivência dele, do conteúdo dele, tá? Dos primeiros trabalhos, ele vai trazer o conteúdo, ele vai trazer os elementos que ele quer trabalhar, que ele precisa. E aí a gente vai juntar intuição com esse pensamento mais racional dos estudos, né, do entendimento mais profundo dos materiais, do que a gente pode estar fazendo, das técnicas, e de exercício também, que a gente também tem que ter um arsenalzinho ali, né? E a gente vai trabalhar com o conteúdo que o nosso paciente está trazendo. Então, parece fácil, mas dá trabalho, né? Claro que dá trabalho. É trabalho. Esse é o trabalho, né? Analítico. Então, vamos estar atentos e atentas e vamos sim usar os materiais e os recursos e disponibilizar sem medo, tá? Sem medo. Nossa, mas eu tô indo atender, eu não sei o que propor. Nossa, mas você tem que propor mesmo? Será que você tem que propor alguma coisa? Espera, né? Convida, pergunta, começa falando, vamos imaginar? E se a gente imaginar que você está tal e tal e tal lugar, ou que é uma situação X, Y, Z, se fosse diferente, ou se você tivesse nessa situação, ou trazer um sonho. E a partir daí, pode ser muito simples, né? A obra, ela não precisa ser uma obra física. Pode ser uma risada, um momento de jogo, pode ser um rabisco, tá? Então a gente precisa ampliar a nossa ideia de obra aqui na arte terapia e a nossa ideia de criatividade. Então, a criatividade, ela é impulsar, né? Ela é potência pura, é vida. Então, tem muitos pacientes que não vão querer criar, não vão. Eles vão demorar. Tem um paciente minha que está comigo há um ano. A única coisa que ela fez foi escrever coisas que ela não gostava num papel e amassar. E depois desamassar. Mas esse papel tá lá, até hoje, né? Ele é testemunha, ele faz parte da triangulação. E aí, na triangulação, a gente vai ver. Vou voltar lá para vocês verem. A gente vai ver aqui, sempre, no final da sessão eu anoto. E às vezes durante também, para não esquecer alguma coisa. Nossa, cadê a obra? Né? Tem silêncio, tem fala, né? Já convidei, já instiguei, a pessoa não. Isso faz parte. A gente vai estar olhando para isso, né? O que isso diz sobre essa pessoa, sobre a relação? Será que tem algo na relação? Né? Tem algo no espaço? Será que tem algo? Enfim, aí a gente vai entender, né? Como é que foi o processo de desenvolvimento dessa pessoa? Por que que ela não quer criar? Em que lugar ela está te colocando? Às vezes em casa ela é super criativa. Essa paciente minha fez aula de teatro, fez de tudo, mas no consultório não rola. E aí a gente vai trabalhando e a gente vai pegando as deixas, né? Pequenos momentos em que a gente pode, opa, olha que interessante. Lembrei de um poema. Aí você fala o poema. Ou então, nossa, lembrei de uma música. Acho que tem uma música que tem muito a ver com isso que você está trazendo. Vamos escutar? E aí você já começa, tá? Então a ideia é que a gente possa realmente também ser potência, né? E criar junto com o nosso paciente. O terapeuta também pode criar, tá? E por que que a gente aprofunda nesses conceitos? Por que que é importante estudar? Por que que a gente precisa estar sempre estudando? Porque isso foi só uma ponta da ponta do iceberg, tá? Das teorias na arte terapia, né? De tudo.
todas as formas que a gente pode estar trabalhando e manejando o nosso setting, para a gente poder levar a arte para os nossos atendimentos com segurança. E não só levar, mas disponibilizar, né? A gente precisa ter embasamento teórico, a gente precisa ter embasamento prático também. Então, a gente vai ter clareza sobre o uso dos materiais, a gente vai ter mais segurança para conduzir as nossas sessões, né? E não só conduzir, mas para estar presente ali com os materiais, né, de uma forma segura, confortável, para a gente evitar o improviso, não a espontaneidade, tá? Mas aquele improviso, aquela atuação, quando você entra no sintoma do paciente, aí depois que termina a sessão, você fala, gente, o que que eu fiz? Nossa, entrei no sintoma total, nada a ver. Quando você lembra que tem a triangulação, você fica mais atenta, sabe? Isso é importante. Então, usar a arte no consultório ou nas suas aulas, ou enfim, cada pessoa tem, né, o seu background, o seu fazer, sem depender de exercício pronto. Gente, isso aqui é a minha maior bandeira, tá? A gente não precisa decorar exercício criativo, tá? O exercício do lugar seguro. Tá, tudo bem, legal. Você pode fazer, é interessante. O exercício da caixa, disso e daquilo. Eu uso também, já usei muito. Mas não é sobre isso, porque senão vai ter muita frustração, né? Vai ficar muito engessado. A gente precisa dar espaço para a espontaneidade do paciente e nossa também. Então, a gente se quebrar com essa ideia de que tem que decorar vários exercícios e tem que ter tudo pronto no consultório, porque aí eu vou fazer uma máscara, e aí a máscara tem que ter tais materiais. Ai, nossa, não tenho a máscara hoje. O que que eu faço? Então, nossa, mas tá faltando material. Não precisa de tudo isso, tá? A gente vai ter liberdade criativa com estrutura. Então, quando a gente cuida do setting, a gente também se liberta, né? A gente entende a estrutura para poder criar. A gente vai fazer intervenções mais conscientes, não só intuitivas, mas mais integradas, né? Com as nossas funções mais integradas, né? Função pensamento, função intuição, a gente vai estar mais presente. E as sessões ficam mais profundas também, pela minha experiência. A gente precisa ter os conhecimentos teóricos, né? Para ter esse alinhamento teórico, tá? Entender quem são as pessoas que trabalham com arte no consultório, quem são os teóricos, teóricas que falaram sobre isso, né? Eles já provavelmente já tiveram muitas questões, já escreveram sobre isso, já dá para ajudar, né? A gente a, a, a não ficar quebrando a cabeça sozinho, sozinho, tá? Para ter um caminho mesmo. Entender as diferentes formas de utilização dos recursos expressivos, né? Assim, quais são. Isso a gente vê no curso mais aprofundado, tá? Aqui é muito pouco tempo para eu passar toda essa teoria. Mas a gente tem várias funções, vários recursos expressivos que eles estão dentro de um contínuo, de um protocolo. Quando a gente vai percorrendo esse protocolo, fica mais fácil ainda, entende? A gente organiza os recursos entre os mais fluidos, os mais resistentes, as funções simbólicas, tá? E a gente precisa entender as diferentes formas de utilização dos recursos, né? A materialidade mesmo. Ah, eu vou usar um giz pastel? Já usei um giz pastel? Vou usar antes de disponibilizar, né? E parar com essa história de arte para ilustrar, né? Levar a arte ali, vamos ilustrar como você está se sentindo hoje. Ou então, como eu trago no curso um exemplo, né? A gente lê o livro Monstro das Cores, e aí a minha paciente fez os potinhos, organizou as emoções, aquilo foi meramente ilustrativo, né? Meramente ilustrativo. Não teve envolvimento, ela não se envolveu com aquele fazer. Então, muitas vezes, a gente vai querer conduzir. E tá tudo bem, né? Com a arte. Mas aí a gente pode parar e pensar, e se eu não conduzir tanto? E se eu esperar? Ver o que acontece, né? Ver o que que a pessoa quer fazer. As pessoas são tão criativas, né? E, com certeza, seu paciente tem uma potência criativa maravilhosa e ele pode estar expressando. Pode ser com o meme, pode ser com a música, né? Pode ser tirando